Na primeira metade da década de 1930, o vasto território de Nova Prata era composto, além da sede municipal, por povoados, pequenas vilas no interior, que mais tarde se tornariam distritos e, posteriormente, futuros municípios. A exemplo da vila de São Pedro do Guabiju. Uma importante fonte histórica, que é o livro de registros de matrículas, permite-nos conhecer o início da trajetória do ensino educacional no povoado de São Pedro. Através desses documentos, se pode analisar a realidade dos alunos, suas origens, o grau de escolaridade, filiação, enfim, idades, entre outros. A primeira turma de que se tem registro contava em 1939 com 42 alunos em idades que variavam entre 7 e 14 anos e distribuídos no primeiro, segundo e terceiros anos, ou classes, como era denominado na época. Uma década depois, em 1949, a escola contava com 84 alunos distribuídos nas 4 séries. Foi nessa visita documental que pudemos identificar, entre outros, a matrícula do aluno, por exemplo, Danilo Lourenço Garda, matriculado em 1948, na época com 8 anos de idade, e atualmente ele conta com 83 anos. Presume-se que, a partir de registros encontrados, que a escola isolada de Guabiju, conhecida como Escolinha, tenha iniciado suas atividades em 1939, na administração então do prefeito Adolfo Schneider. Todavia, há informações de que o ensino era desenvolvido antes dessa data em outros locais. A exemplo da casa da moradora Ida Faversani. Nesse período inicial, até o ano de 1954, a escolinha estava sob jurisdição do município de Nova Prata. Nesse período, foi formalizada uma permuta entre a mitra diocesana e o governo do estado do Rio Grande do Sul. O decreto número 4842, de 22 de janeiro de 1954, transformaria a escola isolada em grupo escolar. Pela permuta, a escolinha passaria a pertencer à igreja matriz, e esta cederia uma área de terras correspondente a 10 mil metros quadrados ao estado do Rio Grande do Sul para a construção do grupo escolar, que atualmente denomina-se Colégio Estadual José Quioqueta. Por sua vez, a escola isolada de Guabiju, a escolinha, passou a ser denominada de Escola São Pedro, até aproximadamente o final da década de 1960. Assim, a escolinha foi sendo administrada pela Congregação São José, através das irmãs, vinda aqui do país vizinho, a Argentina, que, segundo relatos, haviam abandonado o país por questões políticas. Com o fechamento da escolinha, no final da década de 1960, e simultaneamente o funcionamento do grupo escolar sob a jurisdição do Estado, esse local, posteriormente, serviu de escritório de contabilidade, reuniões da Comissão de Emancipação nos anos de 1980 e até boate, que era frequentada na época pelos jovens da localidade. Nos finais de semana, porém, o ensino da catequese continuou funcionando no local. Em 1993, a localidade já havia sido emancipada. Isso ocorreu em 1987. E o município constituído. E esse local passou a abrigar por alguns anos a Câmara Municipal de Vereadores. Na segunda metade dos anos de 1990, irmãs da Congregação São José novamente se estabeleceram no local para moradia e também prestação de serviços à paróquia São Pedro. No início dos anos 2000, com a saída das irmãs, a escolinha foi utilizada para salas de aula,
de séries iniciais, né, do ensino fundamental, estendendo-se até aproximadamente o ano de 2007. Após a desativação das atividades de ensino das séries iniciais do município, o local apenas foi utilizado para a continuidade do ensino da catequese, e uma sala e o restante, isso em uma sala, e o restante dos espaços foi alugado como moradia até aproximadamente o ano de 2020. Estou hoje dando uma entrevista sobre a nossa escolinha que a gente conheceu, estudou nela. Eu sou a professora Marlene Antonioli Pelicioli. Eu nasci, me criei aqui e saí para estudar, voltei e permaneço aqui até o momento. Então, vou falar um pouco daquilo que eu lembro, que eu sei dessa escola, que era uma escola estadual. Eu não cheguei a estudar na escola estadual, porque quando foi construída a escola estadual no terreno lá de cima, que era da igreja, era o antigo cemitério lá, e aí eles fizeram uma permuta, ficaram com a escolinha aqui, que era do estado, e cederam o terreno lá de cima para a escola estadual. Então, aí fechou a escola ali, no caso, como estadual, e foi funcionar na escola lá onde é hoje. E ali ficou sendo escola paroquial, que era da paróquia e ministrada pelo padre Reinaldo na época, e tinha as irmãs que aqui vieram na época que elas fugiram lá do Perão, que perseguia as freiras. E aí elas vieram para cá e abriram essa escola. E lá fomos nós, alfabetizadas. Eu estudei até o 5º ano. Nós tínhamos a oportunidade de repetir o 5º ano, porque aqui a gente não tinha como estudar mais. Aí eu saí para estudar, no caso, depois, mas eu fiz 2 vezes o 5º ano. E nós nos alfabetizamos e fomos então até o 5º ano com essas irmãs falando um portunhol. Éramos inteligentes porque conseguimos nos alfabetizar com a língua delas, assim mesmo. E depois, eu acho que não sei quantos anos ela funcionou como escola paroquial. Aí depois as freiras mais se dedicaram na parte do hospital e parou por aí. Mas eu tinha, a minha professora foi a irmã Adela Brunas, que depois ela construiu o hospital aqui, foi uma pessoa muito importante para Guabiju. Ela era muito ativa e ela ajudava na igreja, na escola. Onde tivesse alguma coisa que ela pudesse ajudar, ela estava ali. E aí depois ela se empenhou na construção do hospital e parou. Então ali só continuou a escola estadual, que depois foi construída mais adiante, mais uma parte que era só, tinha aquela parte da frente. E eu saí para estudar e acabei voltando para dar aula, para lecionar nessa escola que eu não estudei, no caso. Como eu não fui aluna da escola estadual, eu fui dessa escola paroquial. E assim, me lembro que muita gente vinha pedir históricos lá quando eu fui diretora, e a gente tinha que procurar na 16ª. Eles forneciam os históricos, tinha lá as notas, tinha tudo, como escola paroquial São Pedro. E assim funcionou. Eu tinha assim muitos colegas que até hoje eu me relaciono com eles. Alguns ainda moram por aqui. Nós tínhamos a Terezinha Frata, a Aurora, o Edemor Fiore,
Eu acho que o Edgar também estudou, ainda permanecem por aqui, o Adenir Basso, Aldenira, essa turma toda aí. E a gente era assim uma escola um tanto rígida na época, acho que não era só ali. Qualquer coisinha que a gente aprontava, já ia o padre na casa para falar e reclamar. E a gente tinha um uniforme diário e ninguém podia chegar sem aquele uniforme. No final de semana a gente era obrigado a participar da missa, todos os domingos, uniformizados, inclusive com uma boina na cabeça, que todo mundo tinha raiva daquilo, mas tínhamos que ir. E o padre chegava num horário dali, fechava a porta da igreja e quem estava, quem não estava, não estava. E eu não sei se eu tinha fobia por causa daquela porta fechada. Eu quase todo domingo eu desmaiava na igreja. Ou era tombo, daí me botavam na beirada do banco, porque daí tinham que me levar para fora e eu caía quase sempre ali no meio do corredor. Eu acho que só de ver o padre fechando aquilo ali, toda aquela igreja cheia, eu me sentia mal ali dentro. E assim ainda com aquela roupa de manga longa e assim por diante, né? E a gente tinha que ir, porque na segunda-feira era castigo para quem não estava lá, tinha chamada na porta da igreja, quem não estivesse lá na segunda-feira tinha o castigo. As nossas brincadeiras eram bem simples, jogava caçador, muito jogava caçador. A minha colega Tere Frata era muito jogadora, todo mundo queria ela no time. E quem tivesse feito alguma malandragem não tinha recreio, daí era a pior coisa que tinha, era a gente não ter o tal de recreio. Mas era bem importante, assim, as brincadeiras, amarelinha, a gente pulava corda. Era esse tipo de brincadeira bem simples que a gente não tinha outros brinquedos, né? E a gente jogava. Cinco Maria era sagrado, todo mundo tinha uma Cinco Maria, ou era de pedra, ou era de pano, todo mundo tinha. Mas, na verdade, foi uma época boa para a gente, que a gente fez muitas amizades, criou muitos amigos. Ficamos muito amigos das irmãs também, eu inclusive da irmã dela, depois na construção do hospital, já de volta, depois de ter estudado, eu trabalhei, ajudei ela, auxiliei na construção do hospital. E ela foi muito, muito importante para esse município. Graças a ela, muita coisa foi construída aqui. Eu nasci em 52, daí eu fui para a escola com 7 anos, teria 59. De 59, estudei os meus 5 anos, 6, porque daí eu repeti o 5º ano, depois eu fui para Nova Baçanos, onde eu fiz tinha para a gente entrar, era uma admissão ao ginásio, era como se fosse um vestibular que tinha que fazer. E daí eu fui para lá para estudar. E quem teve oportunidade saiu, quem não teve ficou. Então permaneceu aqui na cidade. Eu nasci em 1940, eu nasci em Nova Baçana. Vim para cá, eu tinha 2 anos de idade. Aí meu pai não tinha nada, veio morar ali e trabalhar na colônia. Aí meu pai era Antônio Garda e minha mãe Dorvalina Coulter Garda. E eu nasci em 1940, tenho 83 anos feito. E comecei, aí eu fui professor, aí fui estudar no seminário, desisti, aí fui lecionar em São Jorge, 5 anos. E depois daí eu vi que não gostava, comecei a me estressar, e aí desisti, vim embora, e aí comprei um caminhão junto com o pai e fui trabalhar o caminhão. Só que daí trabalhar compra e venda, que era o que meu pai fazia, o Delvino também fazia isso. E aí, depois daí eu casei, saí junto com meu pai e minha mãe.
Aí comecei a vida para mim. Estudei de 48 a 51. Aí depois fui para o seminário. Daí lá fiz a admissão, que eles diziam. Não sei, eu acho que era o preliminar, não sei, uma coisa assim. Sei que daí lá fazia num ano só, que era 4 ou 3 cursos. E aí depois começava. E lá eu estudei, fiz a teologia lá. Aí já era curso superior. E daí eu desisti, vim embora, aí fui licionar. Depois de licionar, virei caminhoneiro. Naquele tempo lá, tinha, eu acho que tinha 5.000 habitantes o Guabiju, naquela época. Que dava 100 e tantos alunos. Mas tinha, sabe quantas serrarias tinha aqui? 8 serrarias no município. E cada serraria tinha 15 a 20 empregados, conforme a serraria, tinha umas maiores. E aí não era que nem hoje, um filho e 2. Era uma estriça, 7, 8. Então era a população grande, né? Olha, tinha uma serraria ali perto onde teu pai morava, ali, tal de Alieve, fala pro teu pai. Tinha uma ali, tinha uma no Jucom, tinha uma ali na União, ali, na Baixada, ali. Ali era a maior. Tinha os Antonioli aqui embaixo, tinha uma ali onde tem o Parque do CTG, e porque aqui era só pinheiro. Então o forte era a serraria. E aí dava aquele monte de alunos. Alunos, eu acho, eu não me recordo quantos, mas era um monte. Dava uma fila, porque tinha que entrar na aula em fila. Então eu estava contando para o Gilmar. Aí os primeiros 2 anos, isso eu me recordo, ia de pé no chão. Tudo meio colono, meio relaxado, pé sujo. Aí o padre puxou uma água daqui de cima, canalizada com um cano de ferro. Eu sempre me recordo que aí nós ia curioso, piazada. Em 8 dias abriram a picom, puxaram a água. Daí passou a água na frente da escolinha lá. Daí o padre cedeu uma tomada. Daí nós se lavava os pés e aí tinha que comprar calçado para entrar da aula de chinelo. E a minha mãe, meu pai nem queria saber. Minha mãe não me compra um par de tamanco. Sabe o que é tamanco? E fomos para aula e daí, sabe, colégio, sim. As maiores brigas eram entre os parentes, os guarda. E eu, o rapaz com os tamancos embaixo do braço, um primo meu veio, um tal de Rebaldino, acho que morreu, irmão do Iraci, do Alcino. Peguei o tamanco, afrouxei na cabeça, abri o tamanco pro meio. Peguei, para casa, eu morava ali onde mora o Chuteira. Para casa chorando com o tamanco. Cheguei em casa, apanhei, aí tinha o Beppe Conte, que tinha oficina de móveis aí do lado. Fomos lá, ele furou o tamanco, botou 2 pinos e aí botou uma borrachinha embaixo para não fazer barulho. Tu vê, histórias que hoje tu vai contar, o pessoal não acredita isso. E aí eu sei que a primeira professora minha foi a Leni. Eu acho que nem tem Leni Fiore. Depois daí ela casou com o Gabriel. Não, ela era Leni Samavila, que era filha do prefeito do Prata, do Guerino Samavila. E aí ela veio lecionar aqui, mas eu acho que ela devia ter o curso superior, porque... E era a melhor professora. E daí esse Pedrinho Salvalage eu lecionava também. E aí a Leni ficou aí, depois daí veio a Olga, veio a Italita, veio a tua tia, a mulher do José. A Lília. E aí quem dominava, fazia as coisas eram as professoras. Faziam fogueira, noite de São João, eram as professoras que organizavam. E aí, então, era deles. Aí depois veio as freiras, aí veio essa irmã dela, te recorda da irmã dela? Irmã Lucindra, que chamavam.
Aí essa irmã veio lá e começou a dar religião, catequese, escola de religião. Então ela vinha, era no sábado, todo mundo vinha e ela dava aula de religião. Mas os alunos, a quantia de alunos era 40, 50 cada. Era bastante. De manhã era o primeiro e o segundo ano, e de tarde o terceiro e o quarto, porque tem 2 salas lá. E aí então e chegava ali, era se lavar os pés e para dentro. Aí tinha o Raul, essa turma aí, o Raul Choqueta. Eu só me recordo, uma vez o Raul brigou dentro da escola, a professora expulsou ele. E ele foi lá atrás, pegou um pau, quebrou os vidros e deu na cabeça da professora. E aí ele foi expulso. Aí o falecido pai dele, o Beppe Choqueta, ele era que nem fosse o delegado. Eu sei que deu uma folia, daí ajeitaram, daí ele voltou. Mas briga no colégio, né? As professoras nem saíam para fora porque apanhavam junto. Era tudo os marmanjão, homem. Tinha gente com 13, 14 anos fazendo o primeiro ano. Não vinham, né? Os pais não queriam. Depois começaram, acho, meio obrigar. E alunos eram um monte. Tanto a primeira, segunda, terceira e quarta. Aí eu saí daqui, eu fiz a 4ª série, daí fui para Caxias. Só que daí essa admissão, quem saía fazia isso, e fazia num ano. Os 4... fazia os 4 cursos num ano só, daí começava a série. Era a primeira série, segunda e terceira. Daí eu fiz lá em Caxias, com os padres lá. Às vezes nós, a piazada mais nova, apanhava dos grandes, porque os grandes... Tinha gente com 12, 13 anos na primeira classe, junta. Então não era... Era oferecida a merenda ou não? Que merenda? Não tinha merenda. Aí tinha uns, eu me recordo o Claude Lazarotto, que eles tinham dinheiro. Ele levava umas balas, umas coisas, aí ele dava para um, para outro. Mas nós era tudo pobre, tudo miserável, e não existia merenda. No meu tempo aí não existia merenda. Mas vinha gente do Arroio de a pé. Aqui de cima, o Morro Seco, ali lá do teu pai. Depois aí criaram uma escola lá em cima. Aí criaram uma no Jucom, que a Eva Gabana foi professora. Aí aqui em cima o Miro Frisão foi professor. O cara tinha o 4º ano completo, virava professor, o cara que tinha interesse, né? E esse Salvaládio, pelo que eu sabia, ele só tinha a 4ª série. Mas era o professor, o cara que se dedicava, né? Depois veio o padre servindo, mas daí eu já tinha voltado até do seminário. Aí ele criou uma boate. E aí ele fez embaixo um boteco e era música ao vivo em cima. Aí as gurias, a Clarice, a Ivone, esses aí, a Siloé, viviam lá. Eu lá, mas não sei se abria 1 ou 2, eu nunca fui. Mas eu acho que abria 2 ou 3 vezes por semana. Aí vinha gente de São Jorge, do Prata, virou. E o padre que coordenava, o padre. E tinha um boteco, e o padre gostava de tomar uísque, tomava mais ele dos que vinham aí. Era brincar, se correr atrás lá, jogavam. Tinha aquele, não sei se vocês já viram falar, aquele negócio de mata-cega. Nós dizíamos mata-cega, que amarrava uma faixa e botava 2, 3 e botava 1. Se tu conseguisse pegar 1, aquele daí tu tirava a tua faixa e botava naquele. Era as brincadeiras, não tinha outra. Não tinha bola, não tinha... E daí mesmo não tinha espaço. Era só ali. E não podia gritar muito porque o padre vinha, o padre morava do lado. E aí depois, quando resolveram que lá onde tem o colégio hoje era cemitério. Não sei como é que foi. Resolveram de tirar o cemitério e transferir para cá. E daí começaram a fazer o colégio, mas daí foi rápido. Mas ali eu acho que foi o governo.
Eu só sei uma história do cemitério, que aí, tu te lembra do Costante Ferretto? O Carlo meu. Eram 2 irmãos. Aí eram 2 rapazes, mas trabalhador. Eles pegaram, porque não era qualquer um. E quem dirigia isso aí para arrancar lá os mortos foi o Basílio Dus, o pai da Rosa. Ele era pedreiro e carpinteiro, fazia de tudo. E daí ele pegou ele. E aí ele pegou esses caras para arrancar os caixões. Mas caixão que 20 anos estava lá enterrado, estava podre. Aí os caras enterravam naquele tempo 1 metro de fundura. Só terra, não tinha lá cavocando. E aí tiravam o caixão, quando não apodrecia, e onde estava podre já só os ossos. E foram num caixão de um tal de Cantão. E estavam picunando, de repente começou um barulho. Dentro do caixão, chegou perto, mas largaram o picão e tudo, quase perderam. Aí vieram chamar o Basílio, foram lá, tirar devagar, um lagarto dentro. E daí fizeram o colégio. Daí, naquele tempo, todo mundo ajudava. Não tinha que nem hoje de... Pessoal nosso, os colonos vinham em peso. Mutirão. Aí a maioria das vezes era o padre que organizava. Iam na missa, mas enchia. E o padre lia, fulano, ciclano e tal. Tal dia. E todo mundo, no hospital ali. Foi feito assim. Era mutirão. E tinha os pedreiros, né? Mas 7, 8, naquele tempo era tudo braçal. Levar pedra, tijolo. Então o pessoal se dedicava. Tudo trabalho voluntário. E tudo voluntário, não tinha cobrar. E cada um se levava a comida, isso eu me recordo. Levavam a comida de casa, comia, parava de comer, terminava de comer, ó, trabalho. Tu vai hoje, tu não arruma ninguém. Não vem ninguém nem mais trabalhar na igreja. O meu pai botou um motor ali onde tem a casa da Tere, motor a óleo, com um dínamo, dizia um dínamo, um alternador. E aí tinha a rede da luz, ligava às 6 horas, 6h30, eu acho, no escurecer. E era até às 11, luz. Aí desligava o motor. Conta pra gente sobre alguma punição que tinha. Eu sabia que tinha um castigo que o pessoal ajoelhava no... Ajoelhava e botava os dedos embaixo. Outros botavam o pedrinho, esse eu sei que trazia 1 quilo, 2 de milho debulhado, te fazia ajoelhar em cima do milho. Era terrível. Bota um punhado de milho, se botar um punhado ainda, bota 3, 4 e ajoelha em cima. Os negros saíram de lá e tinha. Ou com as mãos, ajoelhado com as mãos atrás, cruzado fica lá, ou as mãos levantadas. A tinha castigo e tudo que era tipo. Só que era uma tropa, turmas eram revoltados, não tinha muita obediência. Mas as professoras, coitadas, passavam. Depois daí o pessoal foi se ajeitando, foram ficando mais civilizados, mas no início era que nem bugra. A ruim era quando tu ia receber o boletim. Recebesse nota baixa, ia para casa chorando, e apanhava ainda em casa. Porque era... Aí os pais diziam que a gente não estudava, né? E aquele tempo lá não tinha que nem hoje, que tem tudo... Era levar os livros dentro de uma sacola de roupa, e tinha que cuidar, se pegasse chuva, molhava tudo. Então, e os professores não queriam saber, te davam o tempo para tu fazer em casa, fizesse. Voltasse, não fizesse, te mandava para casa fazer. E tinha tempo para fazer a lição de casa em casa? Ah, tu tinha meio-dia, e de noite, só que de noite não dava para estudar porque não tinha luz. Depois veio a luz. Tinha que estudar durante o dia. E depois era bastante criança aqui, então era o dia inteiro correndo em volta. E aqui para cima, por exemplo, era só uns capões de guamirim, a gente ia ali brincar no meio dos guamirim, trepar nas árvores e estudar. Mas aí depois, quando a turma começou, porque o primeiro ano tu não tinha o que fazer.
Mas o segundo, terceiro, que começava, o cara que tinha interesse, estudava. Mas era castigo, tu fosse e não fizesse o tema, não, era castigo, os professores não. Eu nunca me lembro de ter professor chamado um pai lá. Só mesmo quem aprontasse, brigasse. Eu sei que aquela vez, por exemplo, do Raul, quebrou o vidro, daí teve que ir lá o pai dele. Mas daí foi lá para pagar o vidro e coisa. Mas senhores, os professores castigavam, suravam se precisasse surar. Eu fui um que apanhei. Os professores não iam atrás, era com vime, era régua, eles tinham uma régua de madeira reforçada, dava em cima os dedos. Não, e depois a gente, não é que nem hoje, tu não respondia. Eu nunca vi um aluno responder para um professor. Era o respeito. Porque se tu respondesse ou fizesse qualquer coisa, os pais ficavam sabendo, tu apanhava em casa. Hoje os pais protegem o aluno, não, meu filho, isso e aquilo. É ou não é? É assim. Então, eu acho que está errado, mano. Eu não queria ser professor hoje meia hora, não um dia. Porque hoje os alunos se revoltam e coisa, tu tem que ficar quieto. E outra coisa que eu acho errado, porque hoje, pelo que a gente ouve, dá problema em casa e coisa, as crianças levam para o colégio. Os professores têm que resolver o problema do colégio e o problema da casa. Porque a gente ouve os caras, que hoje a criança não é mais que nem nós, naquele tempo tu enxergava só lá na frente. Hoje tem televisão, tem celular, aí. Então são bem mais abertos e hoje a criança tem mais assim, uma visão diferente de nós, do nosso tempo. Nós era bem mais, era limitado. Brigava e coisa, daí o dia seguinte estava junto. Se precisasse brigar de novo, brigar de novo. E continuava, não é que nem hoje. Hoje já tu briga, já fica inimigo e coisa. Naquele tempo era a mesma coisa, tu apanhava em casa do teu pai e tua mãe, aí 5 minutos estava junto e tal. Hoje apanha, já ficam revoltados e... Mas era outra educação, era outro sistema de vida. Hoje eu acho que hoje tem muita mordomia. É bem diferente. O aluno quer o que quer, o pai tem que comprar, às vezes não tem condições. E os pais, eu acho que o primeiro erro é dos pais. Protege, faz tudo o que o filho quer. Que naquele tempo não existia isso. Tu ia para casa e contava, a professora me surou, apanhava em casa também. Porque se ela te surava, tinha algum motivo. Hoje tem pais que o aluno vai para casa e diz que a professora aprontou, vão lá no colégio querer tirar a satisfação. A verdade é assim. Quando eu comecei, não tinha caderno. Tinha agora não me lembro. Era tipo quadro. E era uma coisa que quebrava fácil. E tu escrevia com giz ou outra coisa. Tu escrevia e era, agora não me recordo o nome. Se era tabela, uma coisa assim. Era um negócio preto e tu escrevia naquilo lá. E aí apagasse, passasse um pano, apagava. Depois tu escrevia de novo. Aí depois começou a vir os cadernos. Daí... E o professor, Ele escrevia no quadro. Tudo no quadro e tu copiava. Não tinha livro para tu... O professor te passava e tu tinha que copiar e depois ir para casa e estudar. Era... Agora não me recordo como é que era. Eu sei que eu acho que era tabela, uma coisa assim. Todo mundo tinha que comprar. Só que era uma coisa que quebrava fácil, tinha que ter cuidado. Daí os professores te ditavam, davam ditado naquele tempo, eles diziam. Tu ia escrevendo, depois eles iam lá corrigir se tu escrevia direito ou não. E como é que eram as provas? Colavam bastante nas Mas provas? que os professores, porque tinha tudo banco, sentava 2 por banco. Tinha que sentar longe e se tu virasse a cabeça, o professor via lá. Aí, porque eles diziam que tu estava colando, né?
E aí tinha o aluno sempre... tinha uns até que botavam a mão assim para tu não ver o que ele escrevia. Tinha medo que tu colasse. E tinha uns que daí eram amigos e coisa interessava. Porque sempre tinha o mais inteligente, o mais burro, o que tinha mais dificuldade. E não tinha aquele tempo, rodou. Não tinha outra, fazer mais uma prova. Passava ali, rodou, não tinha. Não havia recuperação. Não tinha recuperação. Aprova ou reprova? Prova, reprova. Aí iam buscar os boletins, que esse que rodava chorava, mas não tinha. Não tinha Pedro, não tinha compadre, não tinha nada. Só que era assim mesmo a lei. E nós ali, aí a canônica era do lado, o padre, a gente não podia gritar muita coisa porque o padre vinha lá e botava a ordem. Daí depois fizeram o colégio lá no fundo, aí ficou anos ali, eu acho que aí dava só catequese para as crianças, uma época. Aí depois o padre resolveu de criar boate, e aí depois eu sei que o padre foi embora e aí não ficou mais. Mas eles andaram arrumando aquilo lá, né? Uma época. Foi feito restaurar. A mini reforma foi feita. Foi restaurado, né? Eu nunca mais fui lá, mas era... O senhor teve catequese lá também? Não, eu já era... Não, a catequese foi depois que parou, que abriram o colégio lá em cima. Aí as irmãs que davam... Eu acho que era a irmã Lucindra, sim, a irmã Adela, aí davam catequese ali. Queria saber do senhor qual a importância desse trabalho que a gente está fazendo, tanto de resgate histórico, né, através desses depoimentos e também dessa reestruturação do patrimônio. Eu acho que é uma coisa boa, fica uma lembrança, pessoal que nem imagina o que acontecia, como é, porque é bem diferente de hoje. É uma coisa que poucos lugares fazem isso. Então eu acho que tem que dar os parabéns para quem está fazendo isso aí, evoluindo. E é uma coisa histórica, uma recordação do passado, né? E tem uma validade que é a mesma coisa nos outros lugares que tem museu e conservação. Eu acho que é uma grande ideia, uma boa coisa, uma boa ação dos que estão fazendo isso aí. Quando eu estava no fim, que eu saí, o padre Valdemar entrou no seminário. Aí estudamos 1 ano ou 2 juntos, não me recordo. E aí eu desisti, ele continuou e ele ficou padre. E o padre Servindo também estudou comigo. O padre Servindo era o mesmo, da mesma classe minha. Aí viemos embora, eu e o padre Servindo. Só que daí, aquela vez, o padre aqui, cheguei em casa e eu disse que não ia mais estudar. Me intimaram o padre, porque tinha que ir na missa todos os dias, seminarista. E aí eu disse, amanhã a mãe veio me chamar, era missa às 6 horas, tocava Ave Maria aqui. E eu levantava, ia para a missa, era 6h30 a missa e todo dia. E daí eu sei que uma manhã a mãe me chamou para ir para a missa e eu não levantei. No dia seguinte, daí a mãe veio me acordar, me chamou. Vai na missa que está na hora. Eu levantei. No outro dia veio me chamar e digo, não vou mais na missa. Por quê? Não vou mais estudar padre. Foi o desespero da minha mãe. Aí o padre Servindo, ele morava no Araçá, nós estudávamos no seminário junto, também desistiu. Só que ela era viúva. E aí a mãe dele insistiu, ele voltou a estudar. E daí nesse meio tempo, o padre Valdemar entrou no seminário, mas ele era mais novo. Aí nós saímos. Aí o padre Servindo voltou a estudar, voltou ali no Prata, deu aula ali 1 ano, e depois voltou para lá e terminou, ficou padre. O padre Valdemar veio aqui antes, junto ao padre Servindo. Que daí teve uma época aqui que nós não tinha padre, o padre morava em São Jorge. Depois teve uma época que o padre daí tinha 2 padres. Então o padre Valdemar foi meu colega.
Só que ele era mais novo e eu já estava. Então eu sou padre Valdemar Panuccelli, estou chegando nos 45 anos de padre e eu tive até o privilégio de começar a minha vida de padre aqui em 79 com o padre servindo, e por isso me sinto muito, vamos dizer, em casa, porque também eu sou natural de Nova Prata e aqui pertencia ao município de Nova Prata. Então, por isso, a gente tem, assim, uma caminhada que está presente também nesse espaço onde era um distrito de Nova Prata, mas que também tinha a sua história, a sua caminhada própria. Então, por isso, a gente está aqui agora já há 11 anos e nós estamos diante de um ícone, vamos dizer, deste lugar, deste município hoje, que é essa escola que foi construída como escola e que hoje, através assim de uma organização, de um grupo que são amigos da cultura, que estão tentando preservar também, porque, claro, que a escola é uma escola feita de madeira, então precisa ter muitos cuidados para que ela possa continuar, para que ela possa ajudar a gente a entender um pouco da caminhada histórica deste município, a partir da escola, e uma escola que tem uma participação muito grande da igreja, né? Se nós vamos olhar um pouco a história dessa região, vamos dizer, onde nós encontramos muitos sinais de uma presença de uma igreja preocupada com as pessoas, porque o objetivo do cristão é ter vida e vida em abundância, e a vida em abundância só acontece no momento em que nós temos educação e saúde. Então, por isso, aqui nós encontramos nesta região toda, aqui desde Nova Prata, mas toda a região, muitos elementos importantes de que tem ali uma preocupação com os hospitais, com as escolas, e aqui então também tem essa escola aí que teve assim uma história muito bonita, muito importante, porque ela foi assim, da igreja, foi do município de Nova Prata, né? E hoje ela continua ali. Ela teve muitos momentos diferentes do uso dessa casa, dessa escola, né? Como escola, inclusive, eu sei que teve uma época aí que tinha as irmãs, tinha aqui uma congregação de irmãs que trabalhavam no hospital e que deram uma contribuição muito grande, muito bonita, tanto na questão da saúde como na questão pastoral, catequese, educação, e que teve uma época que elas saíram do hospital e vieram morar aqui nesta casa
que foi assim um espaço bem importante, muito bonito. Quando eu cheguei agora a última vez aqui, tinha duas moradias, duas famílias morando aí, uma embaixo e como tem 2 pisos, né, uma embaixo e outra em cima. Mas o que a gente realmente está tentando hoje é preservar esse espaço, porque ele é um visual muito importante quando a gente vai recuperar alguns dados históricos aqui deste município, desse lugar. E por isso que estamos tentando reformar esse espaço para que ele se mantenha aí de pé e que ele nos ajude a contar a nossa história. O que realmente parece que é muito importante é que enquanto nós podemos preservar teoricamente, e a teoria nós podemos guardar, nós temos aí o histórico, ele nunca é capaz de transmitir algo muito bem real, a não ser o visual. Então, aquilo que a gente realmente está tentando preservar esse visual dessa escola, né? Porque ela ajuda muito a tirar muitas conclusões importantes para a história, né? Desse espaço aí. Por isso a preservação. Acho que a primeira coisa importante da preservação é preservar um visual para a gente ir no tempo e fazer um pouco a nossa caminhada. Essa. Outra, ela foi um espaço muito interessante, especialmente numa linha de ensino, claro, educação, mas para outras coisas que ela serviu, né? Ali tinha catequese, ali tinha um espaço de se reunir, de se encontrar, inclusive parece isso, eu não peguei no meu tempo, mas inclusive foi Câmara de Vereadores essa casa. Então, ela nos ajuda se nós conseguimos mantê-la, e eu acho que estamos tentando fazer uma reforma de uma aproximação bastante original, né, de não mudar quase nada, para que ela nos ajude a contar essa história. Mas ela, acho que o espaço é muito importante se a gente vai ver o valor que esse espaço nos ajudou a viver aqui nesse nosso município, né? A questão da educação também religiosa, né? Mas quando a igreja, ela realmente olha não só dentro dela, a igreja, ela olha também aquilo que está presente como realidade. Então aqui a questão do ensino, né, a questão desse espaço como escola, por isso até que ela está aí num espaço que terra da igreja, desta paróquia, né, porque a paróquia, como instituição religiosa, ela procura ser uma presença de ajudar a acontecer uma vida mais digna, uma vida melhor. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do cristão é isso. Não basta a gente ficar, vamos rezar, vamos celebrar, tal. Isso é extremamente importante. Mas não dá para fechar-se sobre isto só. Precisamos olhar um pouco mais longe, que é a realidade da vida do povo. É uma contribuição muito grande, porque praticamente este é o início de toda a caminhada de educação, ensino, escola, né? Mas não só para isso, nós encontramos muitas pessoas que passaram por aí, e ali eles foram o primeiro espaço onde eles foram descobrindo os valores, descobrindo até o próprio conhecimento,
foi a partir desse espaço aí, né? Então, a escola, ela é extremamente importante aqui no nosso vamos dizer, município, mas desde quando pertencia a outros municípios, ela é muito importante porque ela vai formando as pessoas em busca de valores, em busca de conhecimentos, né? E essas pessoas que passaram por aí são as pessoas que nós temos por aqui já com alguma idade, né? Já tem alguma idade, mas, de fato, eles adquiriram esse conhecimento, essa experiência, esses valores, a partir da escolinha que ali funcionava, ali se vivia assim essa realidade. Com muita, a gente percebe que tem pessoas que vivem com muitas saudades esse espaço aí. Então, significa, quando a gente tem muito saudade daquele espaço, porque era um espaço bem importante, que tinha um valor extraordinário. Para mim, inclusive, quando a gente se organiza a partir da igreja, nós procuramos sempre, mesmo diante da evangelização que a gente faz, não ficar apenas na teoria, mas me parece que, especialmente hoje, eu acho que nós vivemos numa época do visual, né? Tudo é visto em tudo que é lugar. Então, a importância maior de manter esse espaço aí é que ele nos ajuda a construir a nossa história do jeito que ela é, do jeito que ela é bem real, e o visual da escola, ela nos remete para uma história bem concreta, que só fosse guardar um escrito dessa escola, não teria este valor, não mostraria a importância que teve esse espaço, que continua tendo um espaço, porque o restauro aí também ele é um restauro que se volta para deixar um lugar para se encontrar, para a gente se reunir, para ter algum momento assim que favoreça o encontro numa linha de liderança, numa linha de a gente se organizar aqui no nosso município. Eu sou Delma Riquetti Ferreira, tenho 78 anos, dona de casa, estudei ali na escolinha e se vinha a pé, não tinha carona, não tinha nada, né? A gente, naquela época, não se tinha caderno, a gente escrevia numa pedra. Depois, últimos anos, daí a gente tinha um caderno, né? Senão a gente não tinha caderno, não tinha nada, né? E se vinha pé descalço, não se tinha, vamos dizer que nem hoje em dia, né? Não se tinha transporte, nós era a pé mesmo, pé descalço, frio, chuva, sol. Tinha uma turma, acho que nós era em 20, 25, né? Na mesma turma, né? De várias idades. Tinha várias idades, mas era quase tudo misturado, né? Sim. Eu estudei até repetir 2 vezes a 5ª série, né? Principalmente o professor Cirilo, ele era muito bravo. Ele pegava, se a gente não assim, né? Porque naquela época era mais rígido, mais, né? Mais disciplinado. Isso. Ele pegava, o que ele tinha na mão, ele jogava, né? E tinha o professor Cirilo, ele era muito, muito bom, explicava muito bem, né? Mas enérgico. Enérgico, ele era bastante...
Tinha a professora Olga, que era um amor de professora. A Olga Bordignon ela era boa professora. Tinha a Assunta Pesinato, se não me engano. E tinha outra que era da Terezinha, mas não me lembro o sobrenome dela. Cada um se levava a sua merenda, né? Não tinha, né? Não era. Naquela época não tinha, cada um tinha que se levar, né? A gente brincava de algumas brincadeiras. Aquele, como é que se diz, o lenço, como é que era? Eu não me lembro mais. A roda que a gente botava, né? A gente corria e tinha uma pedrinha, alguma coisa, e se ninguém via que estava atrás, tinha que ir no meio da roda e ficar lá até nós terminar. E nós brincava de cirandinha também. E depois, mais o que? Daquelas pedrinhas, né, Julimar? O jogo das pedrinhas? De 5 lá, isso. 5 Marias? Isso, daquelas lá, E a gente brincava todo mundo junto. Era guria, era menina, né? A gente se respeitava, né? Todo mundo junto. E nós daí tinha a avó Prada, né? Tinha uns caques, a gente posso dizer, eu acho, né? Tinha uns pés de caqueiro ali, tinha bastante caque, daí ela dava pra gente comer, sabe? Ela chamava as pesadas lá, repartia os caques. Nós comia. Na hora do recreio. Isso, na hora do recreio, porque tu saía na hora do recreio, tu tinha que ficar por ali, né? Não podia sair, né? Muito longe. Longe, não. Era que a primeira a gente aprendia o ABC, né? O ABC. Isso, e depois aquelas continhas de um... Somar. Isso, somar, diminuir. Multiplicar. Isso aí. Dividir. Depois daí, mais adiante a gente começou a aprender, mas se não era isso. Era isso ali o nosso... A alfabetização era o ABC. Isso, era o ABC. Se tu não sabia o ABC, tu não... Né, não aprovava, não ia adiante. Não ia adiante. Acontecia muitas coisas engraçadas. Muitas coisas engraçadas. Porque tinha uma menina ali de São Francisco, né? Até era prima do Horaci. Coitadinha, ela era aquela... Não é que nós judiava dela, né? Nós botava ela assim, deitada no chão, né? E ela tinha que ficar lá até nós terminar a brincadeira, o recreio, né? O nome dela era Irma Cantão. E até que nós terminava a brincadeira, ela tinha que ficar lá. Se ela se mexia, daí, sabe, né? A gente não surrava, né? Mas nós dizíamos, não pode se mexer, não pode fazer isso, né? Não pode fazer aquilo. Tinha muitas brincadeiras, sabe? Mas é assim que a gente se lembra, porque passa os anos, a gente, né, esquece um pouco. Era, digamos, a principal, aquela ficou na lembrança. Aquela, nunca me esqueço daquela. Não era pra gente judiar dela, né? Nós brincava e daí ela dizia, mas sempre eu. É que ela era mais quietinha que nem, né? Daí a gente dizia pra ela, faça assim. Ela fazia, faz assim. Ela fazia, né? Os professores ficavam ali, né? Junto, acompanhando, sim. Eu me esqueci de dizer, usava aqueles guarda-pó, avental, isso. Branco, comprido, né? Então a gente ficava, enrolava embaixo do braço e colocava aqui, né? Porque, imagina, a pé, chuva, né? Sujava tudo, né? Era um guarda-pó longo. Um guarda-pó longo. E essa era a roupa pra ir pra Sim, escola, era não aquele... tinha uniforme. Não, naquela época não tinha. Não tinha uniforme, não tinha nada. Era aquilo. Nossa, a gente dava risada, porque para mim eram todos iguais, né? Não era nenhum curto, nenhum comprido, né? Pena que não tem nenhuma lembrança, uma foto. Tanto para os guris quanto para as gurias, o comprimento era o mesmo. Tudo e igual. Até onde? Até as canelas? Até aqui, metade da perna. Metade da perna. Até metade da perna. Branco. Branco. Aí, né, a gente tinha que cuidar, porque não se tinha dois, vamos dizer, né? Era só um, então a gente de lá, eu morava ali para baixo, longe, faz 2,5 km, quase 3. Daí a gente botava embaixo do braço, né?
Às vezes a gente enrolava, nem sei se tinha naquela época que a sacolinha plástica não tinha. A gente, sei lá, só enrolava ele, botava embaixo o braço e a gente vinha para o colégio. Eu sou Clarice de Fátima Garda, munícipe de Guabiju. Apesar de, quando eu nasci, ter sido como pratense, né, por a gente pertencer ainda a Nova Prata, mas nasci aqui, cresci, estudei aqui, fui prof do Colégio Estadual José Quilqueta, como diretora também fui do José Quilqueta. E quando eu estudei no colégio paroquial das irmãs que vieram da Argentina. Nesse período, a gente também fez o pré numa sala do hospital, porque foi na época que aconteceu a permuta do terreno da igreja com o Estado. Então, o Estado, a escolinha da qual a gente vai comentar dados agora, ela pertencia ao Estado. Só que como ficava ao lado da igreja, ao lado da canônica, foi feita uma permuta com o Estado e o Estado ficou com um terreno que era um pouco mais distante e construiu o Colégio Estadual José Quilqueta. E aqui na escolinha daí passou a ser um colégio paroquial. Neste colégio a gente estudou, fez até a 5ª série, que na época se fazia de pré a 5ª série, depois a gente passava a fazer o ginásio. Aqui foi muito boa a escola, tínhamos as irmãs da Argentina que nos exigiam assim o máximo, principalmente num crescimento pessoal dos alunos. A gente na escola tinha, além da aula normal, pedagógica, matemática, português, geografia, história, ciências e outras, a gente tinha teatro, a gente tinha canto coral, a gente tinha desenho, a gente também tinha aula de higiene pessoal. Essa parte elas faziam assim, nos ensinando toda a parte da higiene pessoal e principalmente dividiam daí os meninos e as meninas para explicar a nossa adolescência quando nós chegasse. Quais o caminho que a gente tinha que ter, os cuidados que a gente teria que ter e como a gente aí teria que se comportar. Bom, como já falei também, a gente iniciou o pré no hospital porque foi exatamente no período de transição da escola para o Estado e a escolinha para a paróquia. Essa escola se chamava Escola São Pedro, onde eu ainda mantenho meu certificado de 5ª série, tá? Onde o qual a gente também repetia a 5ª série para se fortalecer, porque nós necessitávamos para fazer o ginásio o exame de admissão. Então era um quesito que a gente procurava repetir a 5ª série para poder se fortificar. Também nós tínhamos assim a parte religiosa, do qual todos os domingos nós tínhamos que ir à missa. Aí a gente tinha inclusive um uniforme especial para o domingo, que ele era todo branco. E a gente usava uma boina na cabeça, porque na época as mulheres usavam véus, né, na cabeça. Então nós usávamos uma boina. Nessa foto não aparece a boina, só aparece o uniforme branco. Durante a semana para ir à escola, o uniforme o modelo era igual,
só que era branco com listinhas azuis. Era muito bonito, inclusive a gente tinha muita vontade de ir à escola, elas nos incentivavam muito, elas nos davam merenda. Uma coisa que também achava importante pedagogicamente que elas faziam, como funcionava pela manhã e pela tarde, os que estavam estudando pela manhã e estavam bem, por exemplo, em matemática, português, nessas matérias assim, elas nos convidavam para ir no turno contrário para ajudar aqueles alunos que às vezes tinham dificuldade e que tinham mais facilidade de aprender com a gente, às vezes, isso a gente sabe desde os nossos alunos, né? Que às vezes eles entendem mais o linguajar do colega do que, né, do próprio professor. Então, era isso que acontecia também. Uma outra coisa que a gente fazia muito era o coral. O coral, assim, no sábado à tarde, daí a gente ia em hora extra. Então, a irmã Adela tocava o harmônio, onde ela nos dava a nota da música, nos acompanhava com a música, e a gente tinha realmente um coral da escola, né? Então, a gente também fazia essa parte. Tinha muito teatro também, a gente nunca deixou de ter um teatro, sempre se preparando para a festividade seguinte, né? Começava as aulas, aí já tinha para Páscoa, depois já para o Dia das Mães, depois já ia se preparando São João, Dia dos Pais, e assim ia. 7 de setembro, Semana Farroupilha, que na época, aqui também a gente participava do CTG. E uma das coordenadoras do CTG era a irmã Adela, que ela era considerada a diretora da escola, tá? Nós tínhamos como profs a irmã Beatriz, a irmã São Luís e a madre Teodolinda, tá? E a irmã Pascoala foi a minha primeira professora, que ela foi professora do pré, tá? Também a gente, assim, a gente admirava muito elas no sentido de que a escola era muito, muito, assim, fortalecida com a família, né? A família participava de todos os eventos e também, se acontecesse qualquer coisa da gente na escola, fazer algo que não era dentro dos princípios delas ou das normas da escola, elas vinham até a casa da gente para colocar para os pais os acontecimentos. Assim, era uma disciplina muito, muito, né, exigida da gente. Bem como na época, assim, os castigos eram assim, tu ir lá fora, juntar as pedrinhas, trazer para dentro e ajoelhar em cima, né? Então, os recreios eram muito divertidos, como logo abaixo da escolinha tinha o salão, e a igreja era na parte superior, no segundo andar, e embaixo tinha o salão, né? Aí a gente tinha um espaço só coberto e aberto, onde ali a gente comia merenda, brincava de roda, de caçador, os meninos jogavam futebol e elas incentivavam muito essa parte esportiva também. As merendas delas eram muito boas e uma coisa assim que elas faziam muito era os tais de piquenique, né? Para levar a gente, às vezes era logo aqui em cima, na saída do Guabiju, ali no terreno do seu Faversani, que era antigamente, né? A gente ia ali, então elas preparavam pessoas para ir lá vestidas de palhaço, disso, daquilo, para brincar com a gente, fazer brincadeiras. Na verdade, não era um piquenique para ti simplesmente sair da escola, era também cultural, porque tinha teatro, tinha a hora da gente se alimentar, que a gente tinha que saber sentar, se organizar, ficar em grupos, e existia uma integração realmente, né? E depois daí jogos também. O que elas se preocupavam muito era com o crescimento da gente. O que a gente queria ser no futuro,
o que a gente iria buscar para o futuro, se a gente ia continuar estudando. Elas incentivavam muito, desde a roupa da gente saber usar, que a gente fosse limpinho. Elas olhavam a unha da gente, elas olhavam o cabelo da gente, se estava limpo. Também uma coisa que na escola a gente tinha, não era classes individuais, era classes em duplas, né? Então a gente sempre tinha que sentar com um coleguinha, né? E aí elas até diversificavam, a gente não ficava sempre com o mesmo colega. Elas mudavam os colegas exatamente para a gente ter essa integração e aceitação de todos, tá? Nessa época também, já no pré, quando a gente aprendia já a escrever, a gente usava caneta. A gente já escrevia com caneta, e eram aquelas canetas de tinteiro, né? Então elas nos davam os mata-borrão, que chamavam na época, que era um papel com, não sei com o que tinha lá, que a gente colocava em cima e ele absorvia a tinta sobrada, né? Tá? E todo ano também a gente tinha que se organizar com os cadernos. Elas nos incentivavam muito que a gente tivesse muito cuidado com os cadernos, porque no final do ano a gente fazia as carpetas, que é um nome espanhol, onde significa arquivar todos os trabalhos que a gente teve durante o ano. Até eu tenho uma aqui, tá, que eu posso expor, certo? Ó, pode ver que ela é toda escrita a caneta, tá? Essa minha é da 4ª série. Eu até tinha todas elas, mas eu me desfiz com o tempo, né? E guardei uma só para recordação. Então essa é a minha carpeta de 4ª série. Aqui ainda também tenho um boletim, né, da época, que também guardei só esse da 4ª série, do qual as notas da gente, as faltas. Também uma coisa que eu guardei, que achei muito interessante, tá, que é o livro da 5ª série, onde a gente tinha todas as disciplinas, que daí esse era o tal de livro de exame de admissão. A gente aprendia contas de juro, a gente tinha assim uma preparação para a vida, porque como na época o Estado ainda não oferecia o ginásio, né? Então geralmente eles eram particular. Então elas tinham essa preocupação de preparar as pessoas para quem não desse continuação aos estudos, que realmente, né, estivesse preparado para seguir a vida e se defender, né? Não, elas falavam muito isso. Meu nome é José Edgar Fiore, eu moro aqui em Guabiju, eu nasci em Veranópolis, hoje eu sou da classe 53, tenho 70 anos, e meu pai, falecido pai, Roberto Fiore, e Adele Lunelli Fiore. E a gente estudava na escolinha da paróquia ali, que é no lado da igreja. E assim eu lembro que era 3 irmãs que lecionava para nós, era a Adela, a Luísa, a Beatriz. Aí nós tinha a 1ª, 2ª, 3ª série e 4ª série. E a gente chegava no colégio ali, tinha que chegar limpo, né? E aí ela batia a sineta e nós tínhamos que fazer uma fila na escadaria, que tinha uma escadaria para subir, e aí todo mundo na fila. E daí era todo mundo, assim, tinha todos juntos misturados. Então que era a 1ª, a 2ª, a 3ª e 4ª série, cada um ia para sua sala, tinha 3 salas. Mas a 1ª e 2ª série ia junto na mesma sala, e a 3ª e a 4ª separada. E aí a gente chegava na sala de aula, tinha as classes que era 2 a 2, né? E primeiramente a gente chegava, a irmã mandava todos ficar de pé para
rezar sempre o início da aula. E aí, assim, a gente era um comportamento bem rigoroso. A educação delas era muito boa, que a gente aprendeu muito com elas, né? E assim, nós éramos em várias pessoas ali, e a gente sempre tinha alguém que, né, caía fora do ritmo, então elas chamavam muita atenção na gente. Mas assim, a gente tinha que andar num comportamento muito bom, né? Porque elas sempre foram assim, as irmãs, sabe que elas são bem assim, educadas, elas querem que o pessoal se comporte, né? E assim a gente então tinha o recreio, e era meia hora de recreio, e aí às vezes a gente brincava em roda da escola, ou para cá e para lá, mas sempre tinha algum colega que era malandro, eles escondiam os lápis de cor, os cadernos, aí chegavam de volta depois do recreio, e aí o pessoal achava falta, né? Aí as irmãs procuravam quem foi o malandro, né? Aí aparecia, mas daí elas davam um castigo. No dia seguinte, no outro recreio, ela dava um tema para ele fazer o tema, né? Ou várias palavras, né? Isso era muito bom, porque daí começava a moral, né? Pô, dava moral lá, né? Mas as irmãs sempre foram bem rigorosas. A gente gostava. A gente aprendeu muito com elas, e assim a gente também tinha as horas, então tinha a época de religião, ela cantava, ela ensinava várias coisas que a gente gostava, né? E a gente às vezes saía da escolinha, e aí tinha uma capela no hospital, e ela levava nós na capela lá no hospital para nós rezar, fazer as orações lá às vezes, né? Então isso aí era importante também, né? E a gente foi gostando, né? A gente tinha o lápis e com a borracha, aquela borracha que encaixa no lápis, né? E aí a classe tinha o lugar de pôr a tinta, que era a tinta com a gente falava pena, né? Mas isso é a caneta tinteiro, isso que a gente usava isso aí também. Mas não era sempre, né? Depende do trabalho que elas davam, né? Mas a gente usava muito lápis, né? E assim a gente a gente não fazia todo mês, era sempre no final do ano. Elas faziam avaliações e tal, e tu fazia uma prova no final do ano. E aí quem passava, quem rodava, né? Mas era bem assim, o estudo era muito rigoroso, muito bom, e eu sempre gostava com elas ali, porque elas tratavam bem a gente, de respeito, educação. Sempre tinha os malandros, né? Que elas tinham que corrigir eles, mas a gente... Eu também não digo que não era também, porque até eu também aprontei, mas com a turma, tu sabe, né? Às vezes tu tá aí junto com a turma, tu entra junto, né? Mas tudo bem, foi muito bom, né? Olha, na época elas tinham assim também, elas tinham às vezes as pedrinhas. Se tu incomodasse, depende o teu comportamento que tu aprontou, tinha umas pedrinhas, tu tinha que olhar em cima das pedrinhas. E grão de milho também elas faziam, né? E isso não era sempre, alguma que outra que acontecia. E às vezes tu ficava no recreio, não saía da sala de aula para tu fazer várias frases que elas te davam, assim, tu tinha que fazer as várias frases que elas te davam, né, o trabalho. Mas isso acontecia seguido, né? E nós também tinha o padre Reinaldo Fiorello, que ele também dava, assim, ele participava ali, e nós tínhamos o salão embaixo, o velho ali, o salão antigo nosso, que ele, às vezes a gente ia todas as salas de aula, ia lá embaixo e ele dava palestra para nós, né? E às vezes aí as irmãs falavam para ele,
que tinha pessoas que incomodavam demais, e o falecido padre Reinaldo, ele ia na casa dos pais, conversar com os pais para tentar corrigir, para ajudar, né, para não dar problema na sala de aula. E inclusive eu também o falecido pai recebeu ele também ele foi para lá, que o dia eu aprontei, ele foi lá falar. Mas eu cheguei em casa, meu pai me deu uma puxada de orelha, corrigiu, e aí a gente mudou. Eles passavam no quadro, a gente copiava com o lápis no caderno e a gente ia estudando. Então cada semana, assim, ela também fazia revisões de toda a semana, né? Então a gente tinha que anotar tudo que ela escrevia no quadro, né? E aí você depois ia estudando, elas faziam pergunta e elas faziam assim não era prova para valer nota, mas elas faziam um trabalho, tipo uma prova, para tu ver como é que tu andava durante a semana, né? Assim, se tu estudava ou não estudava, mas era assim, a gente tinha que estar sempre, né, estudando, acompanhando o trabalho delas também, né? Na época da boate, assim, a gente, quando o falecido padre Garguete, que ele organizou ali e foi um ambiente bem legal ali, e aí ele convidava o pessoal assim, da sociedade, inclusive também eu quando eu comecei a namorar ele, a mãe dela deixou ir na boate junto comigo, mas teve que ter uma acompanhante. Então ela era de respeito e tal, não tinha nada de, né? Mas foi assim legal, assim, né? O pessoal participava, mas foi bom também. E aí a gente não era toda semana, às vezes quando que liberavam assim, cada 15, 20 dias, um mês que tinha, né? Mas era legal, mas era de respeito, né? O pessoal se comportava, não tinha nada de bagunça, né? Assim, foi... Tocava que tipo de música, né? Era com disco, com som, né? Tinha música gaúcha, depois tinha essas músicas antigas ali, né? Que a gente, né? Mas era legal. Tinha, por exemplo, onde tem o meu silo ali, era tudo capoeira ali, era tudo mato. E ali tinha uma capoeira. Então, assim, ó, às vezes os guri, eu também estava junto às vezes, nós escondia os lápis de cor, que antigamente usava muito lápis de cor, né? E aí roubava os lápis de cor e escondia lá na capoeira. Aí faltava dos guris, né? Mas quando os guris chegavam em casa, achava falta dos lápis. No dia seguinte, eles reclamavam com as irmãs, né? E daí todo mundo quieto, né? Mas daí sempre teve alguém que dedava, fulano tal que pegou. Aí ele ia lá, a irmã mandava ele procurar onde é que ele tinha escondido, e aí ia lá no meio da capoeira buscar os lápis de cor. E isso aconteceu. Mas na nossa época ainda não eu acho que tinha a catequese, mas que nem a irmã que levava nós lá na igreja do hospital, que a gente participava lá, mas elas davam religião para nós aqui nas aulas de religião, né? Então tinha dias que era religião, que a gente aprendia muito, né? Era o que praticamente que nem agora a catequese, né? A gente aprendia bastante, mas elas ensinavam bastante. Eu participei com o Padre Reinaldo, ele tinha um jipe com um reboque, então às vezes ele pedia para as irmãs, um pessoal de lá, para a gente plantar grama. Tinha lugares que tinha grama, e daí a gente ia com o reboque pegar grama e plantar grama no pátio da igreja. Na praça aqui, né? Então as irmãs cediam um pessoal nosso lá das salas de aula para ir ajudar o padre a fazer esse trabalho. Mas não era sempre, uma vez, de vez em quando, né? Isso a gente fazia, né? Eu não lembro da Câmara dos Vereadores da época que funcionou, né? Não estou lembrado isso aí, mas de salas de aula, boate, isso aí eu lembro bem, né? Vários colegas meus também, a gente estudava, mas era não muito. A gente gostava de brincar.
Então a gente não devia aproveitar mais na época, né? Eu lembro que a irmã dela, ela era... Eu me dava bem com ela, assim, eu era meio puxa-saco dela, né? E às vezes, depende... às vezes tinha uma brincadeira, ela sempre me chamava para mim organizar as brincadeiras, né? E aí ela sempre me dava os parabéns porque eu organizava essas coisas. Então isso foi muito, muito bom. Complementar a questão da boate, Fiorello, assim, teve gente que meio se revoltaram com a questão da boate com o padre, porque o padre organizava a boate e tal, né? Então teve muita gente que questionou, né? Mas, lógico, o pessoal ia lá, era o respeito, pessoas até família também, mas questionaram muito sobre isso aí. A juventude, na nossa época, nós queríamos, né? Só que os pais, né, eles não questionavam essa questão, né? E achavam que não estava certo, mas tudo bem, né? Mas tinha respeito, né? Inclusive, a primeira vez que eu dancei com a minha excelentíssima esposa Eliane, eu dancei na boate com ela, mas tinha uma acompanhante junto com ela. E outra, na escola aí, por exemplo, tinha pessoas aqui do Moro Seco, do Siriri, os Parerais, os Bonato e a sede. Então tinha grupos que se dividiam às vezes, né? Eles pegavam assim a sede com umas pessoas, o Siriri e os Pareais com outras pessoas, e às vezes a gente tinha aquela rivalidade, mas não era agressiva, era assim, né? Às vezes bate-boca, né? Mas foi legal também, a gente jogava futebol aí no recreio, então essa equipe da sede e o Moro Seco, outra região, contra o Siriri e os Bonato, que é a região dos Bonato, os Parerais. Então tinha várias pessoas ali que gostavam de jogar futebol, e daí a gente jogava num campinho pequeno ali, né? Ali mesmo na escolinha? Na escolinha ali tinha um gramadinho ali, a gente brincava ali também. Tinha campeonato também? Não, só assim, aquela hora de recreio de meia hora, né? Sim. Mas que nem a gurizada vai ali num campinho hoje e joga um futebol aí, meia dúzia, né? Mas era legal também, né? Questão da merenda, tinha? A merenda nós não tinha merenda, mas a gente levava de casa, os pais da gente aprontavam a merenda e a gente levava num saquinho a merenda. Então, na hora do recreio tu podia comer a merenda, né? Não, um sanduíche, uma banana, bolacha, porque antigamente os nossos pais, nossas mães faziam muito bolacha caseira, né? Então a gente levava sempre alguma coisa para comer, né? Então, batata doce também, que na época tinha, pinhão, isso, não. Tinha festa junina também? Mas na nossa época ainda não tinha festa junina. Nem na escola? Nem na escola ainda, não. Agora, as irmãs, assim, elas faziam faziam as encenações, assim, às vezes do grupo, que é alguma apresentação né? Então, a gente se vestia, depende do tipo da encenação, se vestia com uma roupa diferente, né? Mas as irmãs eram muito, assim, rígidas, né? Tipo teatro, isso. Os teatros antigamente, né? Que elas formavam, assim, um grupo de pessoas e ensinava a gente, né? Mas bem legal, né? Cerca de 20 pessoas da comunidade, representando os mais diversos segmentos, constituíram, em 2022, a Associação Cultural Guabijuense, com o objetivo de realizar um trabalho de resgate histórico e patrimonial no município. O desafio inicial da associação foi o de recuperar toda a estrutura física da primeira escola construída na sede do município. Igualmente, associados moradores da localidade, entidades e demais pessoas contribuíram
com recursos e dias de trabalho para que esse patrimônio histórico pudesse ser revitalizado com uma ampla reforma do local. Recursos federais, através do Ministério da Cultura, também foram conquistados pela Associação Cultural Guabijuense e Prefeitura Municipal, através da Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. O objetivo, após o término das obras de recuperação, será o de abrigar a sede da Associação Cultural Guabijuense, Museu Municipal, sala de reuniões e projeções e biblioteca.